Graça e paz do Senhor Jesus. Você já pensou que quanto mais nós ouvimos da palavra de Deus, conhecemos sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, nós nos tornamos mais responsáveis diante de Deus e diante das pessoas também? Que o Espírito Santo ministre ao teu coração, ao meu coração. Sejamos edificados na palavra do Senhor. Todas as pessoas neste mundo, todo o mundo quer ser feliz. Desde aquele jovem que procura o seu primeiro emprego, ao adulto que já se sente realizado profissionalmente, todos estão buscando a felicidade. Mas a grande parte, maioria dessas pessoas não irão encontrar o que procuram, a felicidade. Vão passar a vida procurando, porque vão procurar nos lugares errados. Então, não vão encontrá-la. Mas Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, Ele revelou o segredo desta felicidade. Ele contou para nós e está mostrando hoje para você. E Jesus Cristo, Ele, ao ver as multidões, Ele subiu ao monte, se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, Ele passou a ensiná-los. Certamente a palavra de Jesus, as primeiras palavras de Jesus, as pessoas ouviram e ficaram maravilhados com o ensino. O motivo? Bem, eram palavras diferentes de tudo aquilo que eles já tinham ouvido. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a afronta e a relevância do Sermão do Monte. Vamos juntos aprender? A afronta versus a relevância do Sermão do Monte. Jesus Cristo começou a mostrar desde o início, desde sempre, a mostrar que o seu conceito de verdadeira felicidade era completamente diferente de tudo quanto o mundo reconhecia e reconhece. Jesus aqui no capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, que é todo o sermão chamado Sermão do Monte ou da Montanha, Jesus, ele subiu aquele monte, as multidões ali prontas para ouvi-lo, e ele então se assentou, e ele ensinou aos seus discípulos, e ele começa a dizer: bem-aventurados, bem-aventurados, ou seja, não é ser feliz,
é muito mais que felizes. Então, os bem-aventurados são mais que felizes. Quem são esses? Jesus vai mostrar, não eram os ricos, os poderosos, os dominadores, os perseguidores, dentre outros, mas os pobres, os fracos, os dominados, os que choram, os que são perseguidos. E de fato, Jesus mostrou que essa maneira de pensar é uma afronta a tudo quanto se acredita no mundo, naquela época e hoje. É uma afronta a tudo quanto se acredita no mundo, é uma afronta a todo o conjunto de valores que o mundo tem. Por isso, eram palavras absurdas para o mundo. São palavras absurdas para o mundo. Quando Jesus subiu aquele monte ali nos arredores da Galileia, ele estava determinado a mostrar às pessoas, ao mundo, a verdadeira felicidade, o verdadeiro conceito do que significa ser feliz. E as multidões reunidas ali, aos seus pés, nunca poderiam imaginar o que os seus ouvidos e seus olhos presenciariam, ouviriam naquele dia. No capítulo 7 de Mateus, versículos 28 a 29, nós vemos que as multidões, quando Jesus acabou de proferir o Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas que eles conheciam ali na época. Foram palavras que mexeram com o coração e a mente das pessoas, ao ponto delas se maravilharem e reconhecerem uma autoridade em Jesus, uma autoridade diferente, verdadeira, real. Mas isso não quer dizer que as palavras de Jesus, todas aquelas palavras, foram bem aceitas pelos ouvintes, porque certamente não foram. E como nós já falamos, porque essas palavras representavam uma afronta a todos os conjuntos de valores cridos por todas aquelas pessoas, por todos até então. E a primeira afronta que nós podemos ver era uma afronta aos ideais políticos. Os judeus, a maioria, nos dias de Jesus, esperavam o Messias que fosse um líder político e militar para libertá-los
daquela submissão ao Império Romano e estabelecer um reino próspero, o reino judeu, Israel, que dominaria o mundo. E é claro, nós vemos na palavra de Deus, lá no Evangelho de João, que quando Jesus alimentou a multidão, multiplicou os pães, os peixes, João ele vai relatar que as pessoas falaram, quando viram aquele sinal, que sobraram ainda 12 cestos, alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. As pessoas falaram, ele é um profeta, verdadeiramente. Mas Jesus sabia a intenção. Jesus, sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, mas este é o libertador, este é que vai expulsar o Império Romano, este é que vai estabelecer um reino próspero, onde não falta nada, não vai faltar a comida, onde todos serão alimentados. Porque alguém que podia alimentar as pessoas daquela maneira, certamente seria o rei que os libertaria. Mas Jesus, ao ter conhecimento desta intenção dos corações ali das pessoas, ele se retirou sozinho para o monte. Em João, no capítulo 6, o versículo 15, nós podemos ler isso. Então, é claro que as pessoas, na sua mente, elas estavam esperando um Messias libertador, mas politicamente, militarmente. Mas o Sermão do Monte, a mensagem deste sermão, é justamente sobre a obra do Rei. E esta obra do Rei é muito mais interna do que externa. Ela é espiritual, ela é muito mais moral, espiritual, do que física e política. Os ideais aqui do Sermão do Monte, que tem início no capítulo 5 de Mateus, são totalmente contrários aos das sociedades e governos deste mundo. Por isso é uma afronta aos ideais políticos. Para Jesus, as pessoas mais exaltadas não são aquelas que o mundo considera as mais dignas. Ao contrário, as que diante do mundo não têm nenhum valor, essas são a que Deus considera exaltadas. Então ele ensinava que aquele que quiser ser o maior, como nos diz Lucas, no capítulo 22, versículo 26, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Aquele que quiser ser o maior, faça-se o menor. Então isso era uma afronta às pessoas, aos seres humanos, àquela sociedade. Uma afronta política,
aos ideais políticos da época e também de hoje. E também era uma afronta aos ideais religiosos naquela época e hoje também. Nos tempos de Jesus, havia entre os judeus pelo menos 4 grupos de religiosos diferentes, distintos: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os fariseus, eles enfatizavam a absoluta, rigorosa e fanática obediência à lei divina, às tradições. Os saduceus eram os religiosos liberais, que não criam no sobrenatural, não criam na ressurreição e em outros ensinos das Escrituras. Os essênios eram ascéticos, porque eles acreditavam que a verdadeira religião consistia em separação total do mundo. E eles, os essênios, viviam em comunidades fechadas, isoladas, ali próximo ao mar Mediterrâneo. Essas comunidades próximas ali do mar Mediterrâneo viviam asceticamente. Os zelotes eram nacionalistas fanáticos, que pensavam que a verdadeira religião consistia em uma política radical, em atividade política radical. Esses eram zelotes. Mas Jesus, ele não apoiou o tradicionalismo dos fariseus, nem o modernismo dos saduceus, nem o separatismo dos essênios e muito menos o ativismo dos zelotes. Antes, Jesus ele afirmou que a verdadeira religião do reino de Deus não é questão de ritual, filosofia, localização ou de poder militar. A nossa atitude para com Deus e para com o próximo, para com as pessoas, estas atitudes é que vão mostrar verdadeiramente a nossa espiritualidade. Vão mostrar a verdadeira espiritualidade de quem não se deixa governar, guiar pelos valores do mundo terreno, mas pelos valores proclamados pelo Rei, o Senhor Jesus. Uma afronta aos ideais políticos e uma afronta aos ideais religiosos. Palavras absurdas para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, são palavras relevantes para os discípulos. Para o mundo, as palavras de Jesus eram absurdas, pois iam de encontro aos padrões do mundo a respeito de comportamento, de poder. Mas para
os verdadeiros discípulos, os discípulos autênticos de Jesus, eram palavras de extrema relevância. Palavras do rei a respeito dos cidadãos do reino, os quais ele considerava verdadeiramente felizes, ou considera verdadeiramente felizes. Atualmente há quem queira diminuir o valor do Sermão do Monte, a importância deste sermão. Muitos consideram o Sermão do Monte como um padrão inatingível e relegam este sermão a alguma época especial do cristianismo. Não aceitam os ensinamentos dirigidos a todos os cristãos em todos os tempos e épocas. Alguns acreditam que este sermão será, no porvir, no futuro, no milênio, esse será o código de ética do milênio, segundo eles creem. Então será estabelecido isso na segunda vinda de Jesus. Então, diminuem assim a importância do Sermão do Monte, por acharem que foi para uma época especial do cristianismo e é inatingível, ou porque creem que será um código de ética do milênio. Mas nós, quando lemos esse Sermão do Monte aqui, mesmo que faça uma leitura superficial do Sermão do Monte, nós veremos que Jesus tinha a intenção de demonstrar a prática na vida diária. Ele não queria assustar as pessoas. Ele quis realmente mostrar que o cristão precisa ser diferente do mundo. E Jesus declara aqui no Mateus 5, o versículo 20, Jesus, ele deixa isso bem nítido, e esse versículo é uma chave para nós entendermos o Sermão do Monte, para nós termos a correta compreensão, porque Jesus disse: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Veja a declaração aí de Jesus. Isso é o cristão, você e eu, falamos que somos discípulos de Jesus, como os discípulos aqui, ouvindo o Sermão do Monte. Nós precisamos saber e precisamos ser um tipo de comportamento, de conduta. Precisamos viver de maneira que somos identificados como discípulos de Cristo Jesus, como cristão. E que isso
nos torna diferentes do mundo. O mundo, sistema, o mundo, pessoas ímpias, pessoas que rejeitam Cristo, pessoas que ainda não foram alcançadas por Jesus. Jesus está mostrando, vocês têm que ser diferentes. A conduta de vocês, o viver de vocês, o falar, o pensar, o agir tem que ser diferente. Então, esse Sermão do Monte é relevante para aqueles que nasceram de novo, nasceram do Espírito Santo, nasceram de Deus. Porque nenhuma pessoa, nenhum ser humano pode viver segundo os princípios aqui do Sermão do Monte por sua própria força, vontade, a não ser que tenha experimentado o poder de Deus em sua vida, o novo nascimento. E ninguém pode aceitar a ideia, o conceito da verdadeira felicidade de Jesus, a menos que tenha experimentado a obra de Jesus em sua vida. Naturalmente, em sua natureza, os seres humanos se encontram assim numa situação completamente separada, desligada de Deus. Estão desatentos, não têm interesse a respeito de Deus. E essas pessoas, ao ouvirem a bem-aventurança, ao ouvirem o Sermão do Monte, como um todo, essas pessoas, para eles, não passam de palavras absurdas, inatingíveis. Somente aqueles que nasceram de novo, somente os que estão em Cristo Jesus, que têm experimentado a realidade de Deus em sua vida, o seu poder regenerador, transformador, estão aptos para entender, amar e praticar os ensinamentos deste sermão. E o Sermão do Monte é relevante para os que querem glorificar a Deus. A vida que é descrita aqui no Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças, é a vida que Deus idealizou, que Deus quer para mim, quer para você. É a vida que agrada a Ele, porque representa o próprio caráter de Deus. Por isso, essas pessoas são felizes, muito mais que felizes, embora estejam enfrentando situações difíceis, estão vivendo ali momentos tristes, mas são muito mais felizes porque vivem aquilo que Deus idealizou para elas. Então, se alguém quiser glorificar a Deus, deve
nortear a sua vida pelos ensinamentos desse sermão de Jesus. Se alguém quiser ser testemunha verdadeira de Jesus, de Deus, deve amoldar-se às palavras de Jesus. E se alguém vive os preceitos descritos aqui neste Sermão do Monte, estará vivendo a vida que agrada a Deus. E estará também testemunhando do Senhor Jesus. E esta vida que glorifica a Deus, que testemunha, que amolda-se à palavra de Jesus, que vive os preceitos aqui descritos, esta vida desta pessoa, ela será como um imã que irá atrair outras pessoas para Deus. E somente alguém que de fato nasceu de novo pode experimentar em sua vida a realidade e a prática das palavras de Jesus. Porque somente aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo em sua vida. E é esse Espírito Santo é que renova, que nos faz novas criaturas e que nos concede poder, graça, entendimento, nos santifica para vivermos praticamente dia a dia esta palavra. Elas não são, as palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte não são um modelo inatingível, que deve ser relegada a alguma época do cristianismo, mas são práticas pretendidas por Jesus para todas as épocas, para todas as pessoas na história da igreja. E também elas não são superficiais a ponto de que, assim, qualquer um possa observar, praticar. Os que contradizem a sabedoria do mundo, porque há pessoas que não são discípulos de Jesus, mas nos seus corações, nas suas vidas, dizem que norteiam a sua vida pelo Sermão do Monte, mas não têm nenhuma experiência com Jesus, o Salvador. Então não leram de maneira atenta o sermão, não foram iluminados pelo Espírito Santo. Porque as afirmações, as bem-aventuranças, esse Sermão do Monte é composto de um alto padrão, de um padrão elevadíssimo de caráter e de submissão a Deus. Algo que é absurdo para o mundo, mas absolutamente relevante e importante para os filhos do Rei Jesus. Cada palavra de Jesus nas bem-aventuranças e em
todo o Sermão do Monte, cada uma deve ser considerada como o ouro depurado, ou como o bálsamo precioso por todos nós que nos dizemos, né? Falamos que nós somos crentes em Jesus. Então, esse sermão, as bem-aventuranças, é como a preciosidade, é como o ouro depurado, é aquilo que traz bálsamo, consolo, alívio para nós. Porque se quisermos ser crentes autênticos, a gente não pode deixar as palavras do Senhor Jesus de lado. Nós temos que estudá-la e praticá-la. Estudar com dedicação, amá-la de todo o nosso coração e estarmos dispostos a praticar aquilo que Ele nos ordenou, com todo empenho e dedicação. E essas bem-aventuranças, que é absurdas, é uma afronta para o mundo, sejam para nós de máxima relevância e que os nossos corações se encham, se inflamem ao estudar as palavras do Senhor Jesus, daquele que foi humilde de espírito, que chorou, que foi manso, teve fome e sede de justiça, foi misericordioso por excelência e também foi limpo de coração, foi pacificador e, acima de tudo, foi perseguido por causa da justiça. Que a vida de Jesus, cujo sal nunca foi insípido e cuja luz nunca deixou de brilhar, nos desafie a mudarmos os nossos conceitos a respeito da verdadeira felicidade. Feliz é aquele que agrada a Deus, não o que agrada a si mesmo.